Galera, bora dar uma olhada aqui do debate do jogo aberto. O pessoal falando do Palmeiras. Verdão que tá de olho aí, reforços. Roberto Pereira é alvo do Verdão aí para a sequência dessa temporada com a lesão do Dudu. O Palmeiras de olho ali, né, em substitutos para essa vaga do Dudu. Tem o Endrick também, né, que entrou muito bem no jogo contra o Corinthians. O pessoal falando aqui no debate sobre o Endrick também. Créditos do vídeo jogo aberto, link na descrição. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Colabora aí, pô. Quero falar um pouquinho do Palmeiras, Bora. porque com a lesão do Dudu, por mais que o Abel sempre se vira, busca alguém no elenco, mas se puder contratar, não tem problema nenhum, né? Não, a principal questão e o que a torcida cobra muito são contratações, né, Rei? Agora com a lesão do Dudu, que mesmo algumas pessoas falando que não vai fazer tanta falta, essa questão, é um cara muito importante, pode não ser tanto em números, mas o que ele entrega em campo é muito importante pro Palmeiras. E ele é esse cara, ídolo do Palmeiras, tá em todos os jogos, raramente se lesiona, muito raramente. Então o Palmeiras agora vai ter que achar alguma solução. Se conseguir contratar um reserva, né, porque quando o Dudu voltar, eu acredito que volte ao time titular, a altura do Dudu, pô, sensacional, mas é muito difícil encontrar no mercado. Tem um ponto, tem um Endrick no elenco também, que o Abel Ferreira não utiliza tanto, mas é um jogador que, no meu ponto de vista, tem um jogo agora, na Arena Corinthians, não sentiu a pressão, foi pra cima, deu uma grande chance pro gol do Breno Lopes, lá que ele começou a jogada, pode ser esse jogador para entrar também. Ele falou agora numa entrevista que ele é um 9 com uma mentalidade de 10, que ele gosta de criar jogada também, ficar um pouquinho mais atrás. Então é interessante para mim ser esse jogador assim para ser utilizado e que nós queremos ver mais Endrick em campo aqui no futebol brasileiro antes de partir para a Europa. A bola tá quicando, Capelanes, justamente pensando que o Endrick teve, sim, personalidade no Clássico, mas ano passado era titular do Abel Ferreira. Opa! No final da temporada, o Endrick era jogador inquestionável e, de repente, perdeu o lugar no time. Agora, talvez seja o momento, até pela necessidade, para poder promovê-lo de novo entre os 11 principais jogadores do clube. Você falou tudo, Renata. E tem uma outra coisa. O Endrick é mais mérito do Rony, pelo fato dele ser titular, do que demérito do Endrick, né? O Endrick só não é titular do Palmeiras porque o Rony se encontrou numa posição que o levou à seleção brasileira. Só por causa disso. Não é porque ele está oscilando, não é porque ele não está bem, não é porque ele não joga nada, gente. Ele é um fenômeno que está sendo preparado para ser. Ainda não é. Mas agora, nesta temporada, pela necessidade com a ausência do Dudu, ele tem tudo para ser, até porque daqui a pouco ele vai embora, como falou o Sgarbi. Então que o Abel Ferreira dê mais minutagem, mais sequência para esse menino e de quebra. Roberto Pereira, que é um jogador que pode chegar, a gente colocou até aqui na manchetinha como alvo, é um jogador que quase fechou com o Santos, quase, ó, isso aqui para fechar com o Santos, é muito bom jogador e é mais uma peça. Agora, se a gente for olhar para o banco do Palmeiras, Breno Lopes é um cara que está minimamente à altura para substituir o Dudu? Não. O Roberto Pereira chegaria para isso? Talvez. Muito cedo aí para cravar que seria uma baita contratação, mas seria um nome interessante para a sequência da temporada com a ausência, infelizmente, do Dudu, Renata. Lembrando também, Rona, que o mercado agora não está tão fácil, não tem tantas opções, janelas fechadas, enfim. Não é bem assim para trazer um jogador que chegue e já seja titular, por exemplo. Difícil o cara chegar e já corresponder, né? Mas assim, falando do Endrick, uma coisa legal é para esse menino, é um aprendizado todo dia para ele. Independente dele estar em campo ou não, o local onde ele está, né, convivendo com jogadores como Gomes, como Rony, como Dudu agora, com lesão, ele vai aprender também a lidar com as lesões também, tendo esse grupo, como o Rony, né, que fez isso com ele, e tendo o Abel também para orientá-lo. Então, acho que o momento é de ele aprender, não jogar tudo como a torcida está fazendo aí, alguns jornalistas também. Não, porque ele tem que voltar para o infantil. Não, porque ele não pode mais jogar bola. O negócio dele é estudar. Nada disso. Todo dia é aprendizado. E ele está fazendo jus a isso. Porque ele entra, ele se esforça, ele não se esconde. Ele está errando quando pode errar, porque o time dele dá essa condição. Então, acho que é um menino que vai crescer muito. E seleção brasileira, para ele, é o caminho. É o caminho, não só o Real Madrid, porque é um menino diferenciado que merece todo esse carinho aí. Não, eu concordo com você e o quanto o Rony, que é o titular, pode ajudar também a questão do Endrick de entender qual é o posicionamento que ele pode encontrar. Porque o Rony vai ser o titular. Então, como que ele pode jogar com o Rony? Como é que ele vai render numa posição diferente? Na posição do Dudu, por exemplo. Acho que agora é trabalhar alternativas também para o próprio Endrick. Acho que isso é importante. Ou até mesmo sugerir, eu sei que o Everton vai falar, mas só uma sugestão. Inverter?
Pois é, uma possibilidade. O Abel Ferreira não tem ninguém mais gabaritado do que ele para saber o que tem que fazer no Palmeiras. Isso aí é indiscutível. Agora, o Rony jogou a carreira inteira dele pela ponta. Se destacou, sem dúvida alguma, como um 9 no Palmeiras. Mas será que não está na cabeça do Abel, talvez sem o Dudu, e se não chegar o Roberto Pereira, colocar o Rony na posição de, entre aspas, origem dele, de ponta, e colocar o Endrick como um 9, o falso 9, é uma grande possibilidade também. Ele pode fazer isso até ao longo de uma partida. Eles podem se revezar, não precisa nem esperar um jogando ou não. Agora, Everton Guimarães, essa questão do Dudu, ela é importante. Pelo que ele representa, por ser um titular absoluto, por ser um jogador que atrai uma marcação especial dos adversários. E eu tenho certeza que o Abel Ferreira, nessa folga aí, nessa data FIFA, ele está pensando justamente nisso. Quem será o substituto imediato do Dudu? Boa tarde, Everton. Então, Renata, boa tarde, um beijo em todos aí, parabéns pela belíssima indumentária, Obrigada. Que hoje está demais. Obrigada. Aliás, o povo não gostou muito aqui, não. Renata, eu vou dizer... mas eles não entendem nada, Renata. Nem Quem o Ronaldo, entende de moda nem o sou Capelão. eu. Sou um pouco do seu personal Obrigada. stylist. Eles não sabem nada. O Capelães tem o cabelo pintado de acaju, gente. Mais Vocês querem um. falar o quê? O Capelanes pintou o cabelo de acaju. Sim, ele Vocês querem falar assassinou o quê? o cabelo. Mas enfim, vamos falar do que interessa. Assassinou total. O cabelo que ele não tinha, ele já nasceu errado. Então é o seguinte... A pessoa não valoriza as Renata, chances que eu a fico vida aqui dá. imaginando... Nasceu errado. E brigou com o barbeiro, viu? Ai. Já nasceu errado. Esse menino, eu amo esse doido aqui. Esse maluco é muito louco. Renata, o substituto tem que ser o Endrick, na minha avaliação, mas quem está lá para avaliar é o homem, que é o melhor de todos eles. Melhor coisa dos últimos... Da última década que aconteceu no futebol brasileiro foi a chegada desse português. Ele é bom demais, uma mala, mas é bom demais. Mas o cara, quando é bom demais, ele tem uma licença para ser um pouquinho mala também. Mas o que eu vou dizer para você é que, será, Renata, eu não acredito que tenha alguma cláusula que impeça. Veja bem, eu não tenho acesso ao documento, então eu estou imaginando que não tem alguma cláusula que impeça de que o Endrick vá para todos os jogos como titular. Porque bola para isso ele tem. Eu acho que é a melhor figura para substituir o Dudu, embora eu reconheça que, pelas características do Dudu, é difícil conseguir um substituto dentro do elenco, mas convenhamos, né? Você não pode abrir mão de ter o Endrick no lugar dele para escolher qualquer um outro que o Palmeiras tenha como suplente. Então, eu entendo que é uma questão esse período agora de data FIFA, para que o Abel teste mais vezes, faça isso que o Capelanes falou, de repente inverter e tal, mas acho que não tem nem discussão, Renata. O substituto do Dudu está no Palmeiras e é simplesmente das maiores negociações da história do futebol brasileiro. Tem que ser o Endrick. Esse é o dilema. Agora, para o Abel Ferreira, Dedê, é um dilema, porque ele tem opções no elenco. Ele tem garotos, ele tem o Luiz Guilherme, ele tem o Kevin, ele tem, enfim... John. O John, que tem entrado muito, mas mais no lugar do Rafael Veiga. Enfim, o Abel tem opções caseiras, mas se de repente chegar um reforço aí, melhor para ele. Mas nenhum desses aí decisivos, né, dentro do campo, né? Todo mundo... Vão amadurecer muito ainda. Todos esses estão nesse processo de amadurecimento. O fato do Abel estar muito tempo no Palmeiras e conhecer e ter feito algumas mudanças assertivas, na minha opinião. O caso, por exemplo, do Zé Rafael, na saída do Danilo, ele colocou o Zé Rafael como primeiro volante e deu certo. O Rony, já num passado já distante, como um 9, e para mim a posição do Rony é essa, independentemente de mudar de posição dos lados do campo, foi o que o Capelanes disse aqui, é uma opção, mas mesmo assim eu acho que o Rony não vai conseguir render o que ele rende como 9. E o processo com o Endrick, eu me sinto credenciado para poder falar, que eu também me profissionalizei muito cedo, é um processo correto, na minha opinião, do Abel. Eu lembro aqui de alguns jogos do Endrick como titular, e nenhum desses jogos como titular ele se destacou. Ao contrário. Ele tirou a pressão do menino, ele né? foi até questionado. Todo mundo colocava a pressão nele. Ele foi até criticado. Aí o Sgarbi falou assim, mas alguns ele... E aquele que entrou no segundo tempo? Tem vários jogos que ele entrou no segundo tempo, e aí sim, ele entrou bem. Mas ele arrebentou contra o Atlético Paranaense ano passado, eu lembro lá. Ele fez o gol, sofreu o pênalti, eu acho a expulsão que não deram pênalti, Loirão, o que eu acho que a expectativa, muito na linha de raciocínio do Ronaldo ali que ele falou agora, eu acho que a expectativa estava tão alta com o Endrick, e essa expectativa ela não foi atingida. Aos olhos nossos, não foi, pelo menos aos meus. Ela não foi atingida. Aí o Abel fez o quê?
tirou ele um pouco do holofote, tirou um pouco, diminuiu um pouco essa lupa em cima dele. E aí pode ver que aos poucos ele está voltando a jogar. Em algumas partidas o Abel, inclusive, deixou ele de fora, ele ficava lá na tribuna vendo o jogo. E agora sim, agora ele está tendo as chances. Mas acho que, além disso, quando você tem um potencial como o Endrick, e no momento em que você pede um titular como o Dudu, não dá para desperdiçar. Não dá mais para esperar. Acho que foi legal esse tempo, preservou o Endrick em inúmeros aspectos, mas agora chegou a hora. Por necessidade, não só a hora do Endrick. É a hora que o Palmeiras precisa do Endrick. O Sgarbi falou, você falou que foi o Endrick que você ouviu dando entrevista, que poderia fazer de 10 ele falou que é um 9 com uma mentalidade de um 10. Ele falou até do Benzema na época do Lyon. E eu não te falo nada, eu não falo nada se isso aqui que o Sgarbi ouviu, que eu não ouvi, mas confio no Sgarbi. Não duvido nada que isso seja uma orientação do staff do Endrick. Para buscar uma nova função, para justamente o Abel... Se adaptar, entender que dá para jogar. Colocar ele dentro, para não mudar o Rony de posição. Pode ser. Para tentar colocar os dois para participar junto das O partidas. jogador moderno hoje em dia tem que também se adaptar em outras funções. Senão não joga. O atacante hoje em dia, se ele não voltar para fazer pelo menos a linha até do meio de campo, ele não vai jogar. O treinador não vai querer ele. Vou colocar ele 30 minutos para ele tentar decidir. Não pode ser uma orientação, Ronaldo? E se abrir o espaço aqui, os caras, em vez de fazer 1-0, tomar 1-0. O português é bom nisso aí, o Abel. Não vai deixar espaço pro time adversário. Ô, Ronaldo, mas rapidinho, tem que ter uma responsabilidade, no meu ponto de vista, desde o começo, Rê, em relação à imprensa também com isso. Se é o momento do Endrick se adaptar... A imprensa vai falar bem ou mal toda hora. Não, lógico que não, cara. A imprensa, a pressão que já foi colocada em cima do Endrick, todo mundo. Aí ele faz 2 jogos... Joga em time grande. Pressão tem sempre. Ele tem 16 anos, 30 anos, 40 anos. Se ele faz 2 jogos ruins, a imprensa já cai matando. Não, o Yuri Alberto é a mesma coisa. Com o Rony foi assim quando chegou no Palmeiras, ficou 10 jogos sem marcar, toma pancada de todo lado. Gente, por que é diferente o Yuri Alberto do Endrick? Porque o Endrick tem 17 anos. Não importa, mas ele veste a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Ele tá desde a base sendo preparado. O Ronaldo, quando estreou no Morumbi, foi no Morumbi para pegar pênalti da Ariel. Ali estreia com 19 anos, pegando pênalti. Não vai ter balança, mais ou menos pressão. Pressão é igual. A pressão existe, tem que existir, ok. Futebol brasileiro a gente sabe como funciona. Agora a pressão... Mas tem que ter calma também. A pressão que está em cima da mamãe Leila, meu Deus. 8 bilhões, mamãe. Que coisa. 800. 800. De lucro só. Mamãe querida aí. A quarta mulher mais rica do Brasil. Mamãe! Por isso que a senhora fala que tem avião. Tem avião, tem time, tem escola de samba. Tem tudo, bebida. Ó, bebida linda! Ai. Então, a gente que tá lutando pelas coisas, né? Não somos a Leila. Olha que recadinho bacana. Tá aí, galera, debate bem interessante do pessoal do Jogo Aberto. Perdão que tá de olho em reforços. Esse meia argentino, mas também tem a questão do Endrick, né, que entrou bem no jogo contra o Corinthians, entrou ali no finalzinho da partida, foi pra cima, o garoto não se esconde, foi pra cima, e a chance ali criada, né, que foi aquele lance do Breno Lopes, que ele acabou desperdiçando, foi através de uma jogadaça do Endrick, que até resultou na expulsão do Maicon. E muitos torcedores palmeirenses, né, faz essa pergunta, porque o Endrick não é titular no Palmeiras, e ainda mais agora com a lesão do Dudu surgiu essa oportunidade, mas ninguém mais gabaritado do que o Abel para decidir. O Abel que está lá no dia a dia do Palmeiras, que vai saber, que vai decidir, né, se vai colocar o Endrick de titular ou não. Eu concordo com o que o Denilson falou em alguns jogos que o Endrick foi titular, ele não foi muito bem. E o Abel pode ter tirado ele até mesmo para tirar essa pressão do garoto, né? Um garoto que muitos palmeirenses, né, tinham a expectativa lá em cima. O Endrick é muito bom de bola, é um craque, vai amadurecer bastante ainda, né? Mas os jogos que ele entrou de titular, ele não correspondeu muito, mas é um craque, joga muita bola. O garoto vai amadurecer, tem 17 anos. E vamos aguardar, né, se o Palmeiras vai fechar mesmo aí com esse meia argentino ou se o Endrick pode pintar de titular, né, na sequência dos próximos jogos. Abel Ferreira sabe muito bem quem colocar ali no lugar do Dudu. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até a próxima.